Barra do Garças, assim como os outros municípios brasileiros, cresceu e se desenvolveu a partir dos ideais de homens e mulheres que acreditaram em um sonho. Aquela que foi uma antiga vila de garimpos, emancipada em setembro de 1948, tornou-se um polo comercial, agropecuário, de saúde, educação e turismo sustentável, além de se tornar uma referência regional para o leste mato-grossense. Essa transformação não ocorreu por acaso. Ela foi feita pela pujança de seu povo e por aqueles que souberam administrar o município. Exemplo disso foram as 3 administrações de Wanderley Farias. Sua passagem pela prefeitura de Barra do Garças abriu caminho para um novo tempo, para uma cidade moderna, um município viável economicamente. Não foi uma tarefa fácil, mas foi feita com diálogos precisos, resignação para saber esperar durante a lentidão burocrática para erguer obras que hoje são marcos sem precedentes da ousadia política de sua gestão. Por tudo isso, Wanderley Farias é considerado desde seu primeiro mandato, em 1996, como a principal liderança regional. No entanto, por vontade própria, ele mantém-se afastado do processo eleitoral e da vida pública, embora mantenha contatos políticos fundamentais para Barra do Garças. A vida de Wanderley Farias nunca se resumiu apenas à atividade política, uma vez que ele é um empresário bem-sucedido do agronegócio, admirado pelos moradores da cidade, do interior do município e, sobretudo, um dedicado pai de família, querido por sua esposa e pelos seus filhos. Se fosse ele uma pessoa ambiciosa por cargos eletivos, não há dúvida de que ele já teria passado por outros mandatos, como, por exemplo, retornado à prefeitura e feito carreira no Parlamento Estadual ou Câmara dos Deputados em Brasília. Cacife eleitoral, segundo seus apoiadores, não falta Wanderley Farias para nenhum desses cargos. É natural que alguns de seus antecessores tenham colaborado com o desenvolvimento social e econômico de Barra do Garças, mas foi Wanderley Farias quem deixou de lado o antigo sistema de administração cadenciada, tímida e sem direção, para sair à luta, implementando um modelo único de gestão séria e comprometida com a sociedade barra-garcense. Wanderley Farias, o conhecimento que eu tenho dele é que ele chegou em Barra do Garças formado, recém-formado, e ele já tinha um hospital construído e equipado lá em Nova Chavantina. Acontece que ele não queria ficar em Nova Chavantina. A sua cidade é essa, a cidade que ele ama é essa aqui. E ele então chegou no Hospital Maria Auxiliadora e me encontrou primeiramente. O que eu achava dele vir trabalhar aqui com a gente, e juntamente com o Dr. Arnulfo. Eu achei excelente ideia, porque logo de início ele demonstrou uma habilidade cirúrgica incrível, uma técnica extraordinária. Ele demonstrou conhecimento amplo daquilo que se faz em cima de um paciente sendo operado. Ele também é um anestesista exímio, anestesista a qualquer prova. Ele tem um conhecimento muito grande, um conhecimento médico, clínico médico, pré-operatório, pós-operatório, e tudo isso de uma maneira extraordinária. O Dr. Wanderley, a gente operava junto. Ele é canhoto. Pelo fato dele ser canhoto, eu me habilitei e me acostumei a operar com ele. E ele então, e cada dia mais trabalhador, evoluindo
e adquirindo uma clientela muito grande, muito querido, e o pessoal gostava dele. Como médico, gostava dele como cidadão, gostava dele como barra-grossense, gostava dele como cidadão mato-grossense e um grande brasileiro. Podia-se falar tranquilamente que o Dr. Vanderlei, o conhecimento que eu tive dele dentro de um hospital, ele era de uma conduta e ética muito grande. Um cidadão incrível e trabalhador extremo. E aí ele, em determinado tempo, ele descambou para a política e foi bem sucedido. Eu me lembro bem que na época de Tancredo Neves, ele já era o presidente da Câmara. Ele era vereador, foi o presidente da Câmara, e ele é que fez todos aqueles protocolos aí quando o ex-presidente Tancredo Neves, que ganhou, mas não governou em virtude de uma doença fatal que o levou, ele, de maneira geral, o Dr. Vanderlei é isso aí. Uma pessoa extraordinária que eu conheci bem e eu não conheço nada dele que eu desabone. Na verdade, eu cheguei em 86 em Barra do Garças e eu posso fazer uma análise dos governos do Carolino para cá. E sobressaiu dessas administrações a do Vanderlei, que todo mundo fala, e é latente esse trabalho que ele fez em toda a cidade, principalmente no centro e nos bairros. Vamos falar aí do Baixadão, hoje o São Sebastião, né, onde ele mudou totalmente aquela região, o bairro Santo Antônio também, e aquela avenida lá que sai lá no Porto do Baé, que é Salomé José Rodrigues, né? Aquilo ali foi uma coisa fenomenal. Além da iluminação de Barra do Garças, que foi também que mudou a ministro Alberto, que mudou todo o aparato e que todo mundo ajudou, porque todo empresário, todo comerciante também fez a sua parte. É interessante aquela obra, porque ele primariamente seria como essa beira-rio, que começou na época dele, mas aí depois repensou, ele, Dante de Oliveira, Antônio Joaquim, fizeram uma reunião e fizeram a arena do Porto Baé. Mudou. Algumas pessoas falaram que não, mas na verdade aquilo ali foi o ponto culminante do turismo em Barra do Garças, porque todo mundo que chega em Barra do Garças já vai primeiro no Porto do Baé e depois no Cristo. O Vanderlei realmente foi o prefeito que eu considero aí nos meus quase 40 anos de Barra do Garças o melhor prefeito da cidade, não teve igual. Fez muita obra, né? Muita obra. Acordava cedo, ele morava aqui no BNH, acordava cedo, já ia fiscalizar as obras. Ele era uma construtora. E assim, ele me pedia bastante projeto. Fizemos, que eu acho agora, essa pergunta que você me fez, o mais importante, eu acho que poderíamos falar das águas quentes, que era uma estrutura muito primária. A cidade já era conhecida como um balneário de água quente, e o turista chegava aqui e não encontrava uma estrutura capaz de atender o que ele estava necessitando. Então, para mim, foi o primeiro passo na profissionalização do turismo, foi ter feito um produto, né, que a gente chama, que às vezes tem potencial, mas, na verdade, o produto é que interessa, aquele que o cliente vai, gosta, paga por isso, né, e sai satisfeito. É muito importante essa praça aqui, né? Eu lembro que ele era o Vanderlei era como eu falei agora, era uma construtora. E uma construtora que pagava, não é? Porque na época eu lembro muito bem aqui que os prefeitos faziam muitas coisas, mas não pagavam. E eu fazia metade, sabe? Era uma coisa meio promíscua. E o Vanderlei chegou fazendo mesmo, né? Executando projetos, me solicitou projetos. Eu que estava um arquiteto urbanista ocioso aí na cidade.
E ele descobriu que era importante fazer projetos bem feitos e executar da forma que estava sendo desenhada. E assim nós fizemos a Água Quente, fizemos lá a entrada da cidade com o obelisco, né? Ele era imediatista, assim, ele era impressionante. Quando eu cheguei com uma maquetezinha do obelisco, ele era assim, falou assim, vó, vamos fazer, passa lá na Yolanda, já vê quanto custa e vamos fazer assim o obelisco aí. E assim foi feito, né? Ficou famoso, virou um símbolo da cidade. Então o Vanderlei tem uma importância grande na transformação da maneira como que as pessoas encaravam a administração pública, sabe? Mais moderna, mais eficiente e com a visão no futuro. Quando assumiu seu primeiro mandato, Vanderlei disse logo de início a que veio. Seu poder de gestão surpreendeu a muitos daqueles que talvez não esperassem por suas acertadas decisões, a de acompanhar de perto as obras sociais e de estar presente nas de infraestrutura em seus 3 mandatos à frente da prefeitura e que transformou Barra do Garças. Se formos falar em obras, podemos começar pela construção da canalização dos córregos do Monjolo e São Sebastião, asfaltamento dos bairros Vila Santo Antônio, Jardim Amazônia, BNH, Coab, Iracema, Jardim Nova Barra, Palmares e Dermate, além da pavimentação asfáltica do Recanto das Acácias ao aterro sanitário, saída para Araguaiana, bem como a construção de bueiros de concreto armado nos córregos Peixinho, Águas Quentes, Lajinha e do Córrego do Meio. Foi em sua gestão que foi construída a Avenida Dupla Otacílio dos Santos Tontim, que liga o bairro Zeca Ribeiro ao Jardim Nova Barra, e a pavimentação na Avenida Amazonas, que interliga a Vila Maria, que teve maioria de suas ruas também asfaltadas, além das drenagens de galerias pluviais e a construção de 60% de rede de esgotos da cidade. Atento aos desejos da sociedade barra-garcense a de ter uma estação rodoviária que estivesse à altura da cidade, Vanderlei Farias ergueu o terminal rodoviário Lídio Pereira da Silva, o conjunto habitacional Ouro Fino 1 e 2, com infraestrutura de escola, posto de saúde e área comercial, duplicou a avenida que liga o bairro Mangueiras ao BNH, dotada de canteiro central e moderna iluminação. Colocou asfalto que dá acesso à UPA, ao Café Viola, Escola Agrícola, Clube Peixinho e a BR-158, além da construção da Feira Coberta, onde antes era uma área de erosão. Olha, o Vanderlei nós o conhecemos desde criança, porque eu creio que eu sou mais velho do que ele, entre 5 anos por aí assim. Conheço ele como empresário, como médico e como político, do qual nós tivemos a honra de ser seu colega na Câmara Municipal, no mandato, que foi de 82 a 88, onde nós convivemos ali durante 6 anos como vereador. Ele foi o primeiro presidente da Câmara naquela legislatura. Então nós tivemos uma convivência assim muito extensa ao longo de várias décadas. Olha, o Vanderlei fez grandes obras na Barra, a começar pela aquele complexo turístico ali do Porto do Baé, a reconstrução do Parque das Águas Quentes, aquela interligação ali entre a Coab e o Instituto Federal de Educação, a ligação também asfáltica ali entre o trevo dali do Café Viola até a BR-158, adquiriu hoje onde é o DMR, ali era do estado de Mato Grosso, e foi desativado aqui o DVOP. Ele foi um grande feito, ele ter adquirido ali aquela área para a Prefeitura Municipal. Enfim, se for enumerar obras do Vanderlei, que nós vamos passar o dia enumerando. Então foi várias e várias obras. Um dado que é relevante sobre a pessoa do Vanderlei Faria
É um homem de palavra, ele escreve pouco, mas tem uma memória fotográfica muito nítida. E o Vanderlei, tudo aquilo que você trata com ele, ele cumpre a sua palavra, sem agenda, sem nada. E se pode, ele fala que pode, se pode, ele fala o não. Ele não é homem de tapear ninguém. Bom, o Dr. Vanderlei Farias, ele teve uma ajuda excepcional para todo o município de Barra do Garças, em especial para a educação. Eu me lembro muito bem que ele fez parcerias não só com o Univar, mas também com a Faculdade Catedral, à época, para fazer pós-graduação para todos os professores da rede municipal. Isso daí contribuiu bastante para a formação dos professores, para a melhoria da qualidade de sala de aula. Isso foi um trabalho que o Dr. Vanderlei queria fazer muito e fez nos mandatos que ele esteve à frente do município de Barra do Garças. Outro dado também interessante, né, que eu acho muito bom estar falando aqui nesse documentário, foi com relação ao Ataíde. O Ataíde era o coordenador do curso de administração, ele fez uma verificação, fez uma consultoria, nós temos uma parceria com a prefeitura, e foi identificado o Dr. Vanderlei, nos 2 primeiros mandatos dele, ele duplicou as ruas asfaltadas do município de Barra do Garças, ou seja, tinha X metros cúbicos de asfalto, metros quadrados de asfalto, ele fez mais do que tinha quando ele começou o mandato. Então isso também foi, no meu entendimento, uma grande marca do Dr. Vanderlei. Eu morava já aqui no São Benedito à época, ele fez essa estátua tão bonita aqui no São Benedito, né, no ginásio Arnaldo Martins, fez essa revitalização da praça do ginásio Arnaldo Martins e reformou o ginásio, também fez a parte ali da pista, fez vários PSFs, fez creche, ele fez muita coisa que até hoje nós estamos vendo, né, no nosso município. Em especial, o Univar foi um grande parceiro do Dr. Vanderlei. O Dr. Vanderlei sempre esteve ao lado do Univar. E uma coisa muito interessante nesse sentido, o meu pai foi candidato a vice-prefeito, né, concorrendo com o Dr. Vanderlei, né, quando ele foi eleito a primeira vez em 1996. Mas nem por isso o Dr. Vanderlei deixou, passado a política, né, de ter o trabalho com o Univar, o respeito ao Oswaldo Soler, meu pai, e nós tivemos aí muitos bons frutos, né, dessa parceria Univar, Dr. Vanderlei à frente da Prefeitura Municipal. No segundo mandato nós trabalhamos bastante, principalmente no terceiro mandato, quando o Univar já estava com os cursos da área da saúde, nós trabalhamos incansavelmente também com relação aos convênios da área da saúde, então aí já tinha não só a educação, a administração, mas tinha também a saúde. E eu tenho aqui um grande apreço pelo Dr. Vanderlei por ter sido sempre um parceiro e ter confiado sempre na minha gestão à frente do Univar e principalmente ter contribuído bastante com o desenvolvimento do nosso município. Eu acredito muito no Dr. Vanderlei, sem sombra de dúvida, foi um dos melhores prefeitos que a nossa cidade teve e nós devemos, a Barra moderna de hoje, nós devemos a ele. Falar de Vanderlei Farias é muito fácil, porque é um homem muito determinado, um homem que não mede esforços quando ele acredita na equipe. Eu, como presidente do Conselho Municipal de Educação, afirmo, sem medo de errar, a educação em Barra do Garças tem 2 momentos, um antes e outro depois do Vanderlei Farias. Não mediu esforços para que o município de Barra do Garças tivesse o primeiro sistema municipal de ensino do estado de Mato Grosso. Criou-se uma estrutura educacional que ainda hoje permanece com pequenas alterações e tal foi a forma consistente com que foi estruturado. Isso só foi possível porque o Vanderlei acredita e sempre diz que é pela educação que se transforma ou que faz a sociedade avançar. A reforma de todo o sistema de ensino e da estrutura educacional. Construção de escolas, construção de creches e reparo das que tinham. Eram pequenas escolas isoladas, ele construiu escolas e nós podemos citar um exemplo bem visível que foi do Delícia, um complexo educacional amplo, né, que vai da educação infantil ao ensino fundamental completo. Uma estrutura de primeiro mundo é o que se pode dizer. Os 3 mandatos de Vanderlei Farias não se resumem somente a obras estruturais, senão
Vejamos. A construção da Vila Olímpica no Jardim Piracema tornou-se desde então uma referência para as modalidades esportivas para a cidade e região. Local onde jovens e adultos, profissionais do esporte, se preparam para torneios e maratonas com medalhas que honram nossa cidade. Além da reforma e modernização do ginásio Arnaldo Martins, no bairro São Benedito. Somam a esses feitos a construção de quadras cobertas em todas as escolas e creches do município. No que diz respeito ao lazer, destaca-se a reconstrução do Parque das Águas Quentes, uma referência para a população local e de milhares de visitantes durante todo o ano. A cidade, cujo acesso em seus primeiros anos de fundação era feito pelo Rio Araguaia, se ressentia de um ancoradouro digno de sua gente. Em razão disso, sua administração construiu o complexo turístico do Porto do Baé, dotado de uma arena com capacidade para 7.000 pessoas. Do Centro Cultural Valdom Varjão, calçadão para a caminhada entre BNH e Parque das Águas Quentes e canteiro central com pista para a caminhada nas avenidas Ana Lira e Salomé José Rodrigues. Todas as áreas de sua administração foram minuciosamente objeto de sua atenção como gestor. Médico de formação, Vanderlei Farias promoveu a mais ampla reforma do pronto-socorro, quando à época era denominado Dr. Cleide Coelho, atual Milton Morbeck. Criou o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, com sua sede própria e 15 postos de saúde na cidade, assim como nas aldeias indígenas no interior do município e a unidade de pronto atendimento, UPA, onde deixou recurso em conta e hoje é uma das principais referências no setor de saúde em Barra do Garças.